Beleza. Essa aula está sendo gravada para a turma de criação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você não está matriculado na matéria ou vendo essa aula no futuro, talvez ela não faça o menor sentido para você. As aulas que a gente tem feito aqui né, nessa matéria, eu estou alternando elas entre aulas de teoria, aulas de feedback e aulas que já estão no nosso playlist, é, que são a teoria básica do nosso trabalho. Então eu já coloquei no nosso playlist aqui, ó, já tem aula até a parte de bake. Então já coloquei retopologia, já coloquei uma série de aulas que já estavam gravadas e que podem ser úteis para vocês. A gente está bem no começo do semestre, então eventualmente a gente vai esbarrar em todos esses conteúdos. Mas antes da gente ir para a parte de escultura, eu percebi aqui no meu playlist que falta uma aula mais direcionada para a parte de base mesh, ou seja, a parte de fazer malha básica. E tem uma outra coisa interessante para falar sobre malha básica que eu queria cobrir e tem um vídeo a respeito disso, né? Opa, não está compartilhando a tela para meus alunos, porque será? Deixa eu tentar ligar o compartilhamento de Você também novo. não tá gravando, não tá? Eu tô gravando pelo OBS, então pode ficar tranquilo Cara, eu que nunca reparei isso. gravando. Desculpa, gente do YouTube. Então, assim, só para recapitular, se você está vendo isso no YouTube gravado, você vai ver todos os erros, porque eu não edito o vídeo. Mas meu compartilhamento de tela não tinha ido para a turma. Eu refiz o compartilhamento de tela e parece que agora foi. Parece que foi. Não sei, vamos ver. Eles vão me falar se está indo. Beleza. E quanto à gravação, o Teams, que é essa plataforma que eu estou usando de bate-papo aqui, ela tem um sistema de gravação dela, mas eu não estou usando o sistema de gravação do Teams. Eu estou usando o OBS. Então, eu estou fazendo uma gravação local, né? Até porque se o sinal cair, né? Ou se a internet cair, eu continuo falando e não corta, tá? E aí, como eu falei, eu acho interessante falar alguma coisa sobre Base Mesh, que é uma coisa que eu estou sentindo falta aqui na nossa playlist, e que é, na verdade, um conteúdo que antecipa a parte de escultura, tá? Então, a gente já viu que a gente tem modificadores que podem ser usados para fazer base mesh. A gente tem o Skin Modifier, que pode ser usado para fazer um base mesh. Né? Você pode usar ele para puxar uma estrutura de corpo. Eu vou tirar essa visão em perspectiva. E, e aí o que tem mais ou menos para observar no Skin Modifier, que eu acho importante para se alguém quiser usar esse recurso para poder fazer um base mesh, é lembrar que você está modelando com os vértices, então é interessante usar o raio-x do Blender para realmente ver o que está modelando. Tá? Então, isso é um ajuste que eu acho interessante fazer. Outra coisa que é importante saber do Skin Modifier é que ele só vai desenhar estrutura para o seu base mesh se você tiver um root nele, ou seja, se tiver uma raiz para criar o desenho. Então, isso aí você faz selecionando um vértice e pedindo para marcar uma raiz no modelo. Tá? E que o Skin Modifier sozinho, né, ele não vai fazer um design suave. Então, para fazer um design suave, você provavelmente vai precisar somar com um modificador de Subdivision Surface para poder ter um design mais arredondado, se é isso que você precisa. Tá? A parte de modelagem ela é mais ou menos parecida com a modelagem que a gente faz de objeto, então você pode usar extrude, né, grab, normal. A diferença está no scale. Tá? O scale não vai fazer nada porque não tem scale para se fazer em vértice. Então a gente tem um comando que é o skin resize, que está em transform, né? Então você vai achar ele em transform e ele vai permitir que eu aumente a área de influência desse vértice em relação ao skin. Aqui eu estou pensando em superfície, então eu posso, por exemplo, subdividir um vértice para poder criar um volume intermediário ou criar tipo variações suaves. Então
Isso é algo que pode ser útil. E eu também, porque isso aqui é uma modelagem tradicional, eu posso acrescentar um mirror nesse processo. O importante é, se eu acrescentar um mirror depois, ele não vai fazer a junção dos vértices. Ele vai fazer o quê? O espelhamento da malha. E porque ele vai fazer o espelhamento da malha, é importante que ele seja o primeiro para a gente poder falar assim, ah não, então eu estou fazendo espelhamento dos vértices, e aí depois eu estou fazendo o Skin Modifier, ou seja, depois eu estou fazendo a pele, e depois eu estou suavizando essa pele. E aí eu consigo fazer uma estrutura de base mesh. Deixa eu fazer um. Lembrando que isso pode servir para criatura, humanoide, para árvore. O que vocês vão fazer com isso entra naquela categoria rude de não é problema meu. Então, o que vocês vão fazer com isso é problema de vocês. Mas aí o que eu vou recomendar aqui é que vocês mantenham o root numa área central, tipo no quadril, porque o root ele também, se você quiser gerar o rig, ele fala para que lado que está nascendo o rig. Então é importante manter o root num ponto onde, se você for gerar o rig, vai ser interessante. E aqui é só para mostrar que dá para puxar uma estrutura relativamente rápida, né? E obviamente que eu não vou fazer nada absurdamente legal, não, porque tempo de aula não, nem sempre permite que a gente faça um trabalho bem feitinho, assim, né? Opa, Ctrl A. Mas como a gente vai passar por todo o processo de escultura, né? Então, isso aqui é legal. E aí, no final, o rolê disso aqui é sair aplicando. Então você vai sair do modo edit, porque senão você não vai conseguir aplicar. E vai aplicar na ordem. Ou seja, você dá apply na ordem da pilha. E aí você tem a malha para poder fazer a escultura. Como eu fiz nas pressas, eu não observei o quê? Eu não observei o preview de topologia. Então é sempre bom você observar como que a topologia está comportando para não gerar artefatos que, de novo, vão ser difíceis de corrigir ou não vão gerar um espaço de trabalho muito bom. Não que eu não possa arrumar isso na mão, assim. Então, nada impede eu de fazer um novo processo para poder consertar essa malha, tá? Mas é importante. Deixa eu fazer uma remoção de duplicatas também. Eu vou dar um merge por distância. E vou aumentar minha distância um pouquinho só para remover alguns vértices soltos. Pois é. Então, isso aqui ó, é um workflow de base mesh, tá? Isso aqui é um workflow de base mesh. Depois eu posso para a escultura e na escultura seja o que Deus quiser, sabe? Deixa eu colocar um espelhamento aqui. Então, depois a gente pensa nisso. Mas vamos fazer outro modelo de base mesh, tá? Outra forma de fazer o base mesh é através de um processo que a gente chama de blocking, tá? Vocês vão encontrar demais o processo de blocking em videoaula, em tutorial, vocês vão encontrar isso bastante. Então, de novo, eu não preciso estressar demais vocês com isso, é só mostrar e aí a gente fala sobre o processo. O processo de blocking seria eu fazer com as geometrias básicas do Blender mesmo os volumes que eu quero que meu personagem tenha, tá? Então, eu vou ligar aqui o Proportional Editing
com as partes conectadas e, e vou puxar. Deixa eu fazer primeiro um geral aqui. E deixa eu aumentar essa área de influência aqui. Então, eu vou fazer aqui algumas geometrias muito superficiais, tá, gente? E você pode fazer isso com peças separadas, tá? Você pode fazer esse blocking com geometrias separadas. Vamos supor que eu quero fazer o torso, e eu quero fazer o quadril aqui, tá? A vantagem de fazer separado é que você pode usar material randômico e ver o que cada bloco do seu processo representa, tá? Então, esse é um processo de blocking que é interessante. Não puxou do jeito que eu queria, não, mas tudo bem. Deixa eu vir aqui. Eu quero puxar você pra cá, você pra cá, você pra cá. Eu quero puxar você e você pra cá. Deixa eu só selecionar mais ou menos simétrico aqui. Eu tô fazendo o Base Mesh, eu não tô usando as ferramentas de escultura, mas eu posso, tá? Não fica achando que é porque tipo, eu vou esculpir que eu não posso usar. Ou seja, tudo que eu tô fazendo aqui, eu podia estar usando o Sculpt Mode, eu podia estar usando as ferramentas de movimentação, né? O Grab. Eu podia estar fazendo isso tudo por aqui, ó. Tá? Então, você pode fazer o Base Mesh usando ferramenta de escultura, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado nisso, não. Tá? Vamos entrar com mais uma geometria aqui. Eu quero pôr espelhamento também. Acho que dá para entender assim que eu tenho mais ou menos um quadril, um abdômen e o tronco, né? E vamos colocar também uma esfera. Isso aqui eu vou colocar com mirror. E o mirror vai ser a partir do quadril, por exemplo. E eu vou fazer o que seria uma área para os ombros. E na hora que fizer, gente, capricha na geometria. Não faz igual eu, não. Capricha na geometria para poder, tipo, a forma da peça ter a forma do músculo, tá? Não faz na tosqueira igual eu tô fazendo, não. Eu vou colocar mais um aqui, ó. Eu vou colocar uma esfera. Eu tô usando só esfera, mas bobagem. Eu podia estar usando cilindro, né? Então, deixa eu pegar um mirror também. Mirror. Também usando o quadril como. Eu queria fazer isso um pouquinho mais comprido, mas deixa quieto. Esquecer. Grab. Deixa eu reduzir um pouquinho
área de influência minha. Tô achando ela meio forçada. Acho que dá para entender o que é isso, né? E você pode ir colocando, você pode colocar peça para fazer o peitoral, você pode fazer a musculatura inteira do personagem se você quiser assim, tá? Eu vou parar por aqui porque a gente pode pensar também que eu vou fazer as outras peças com outros recursos, né? Ou seja, às vezes eu vou fazer uma roupa, ou então isso aqui vai virar uma camiseta, então eu não preciso fazer a coisa toda não, tá? É só puxar o pescoço, talvez. Puxa, talvez pescoço. Tá. E aí o que acontece? Essas peças aqui, ó, eu quero juntar elas num bloco só. Em vez de fazer o booleano, que é uma possibilidade, você pode usar o booleano para juntar essas peças, eu vou usar os remeshes. E aí então eu vou juntar todas essas peças no meu torso, então eu vou dar um join. Como eu estava usando o mirror, eu quero aplicar esses mirrors antes de fazer o join. Então eu vou selecionar todas essas peças aqui e vou juntar elas, elas vão virar um objeto só. E esse objeto eu vou passar um remesh nele, tá? Eu não vou usar o quad remesh, porque o quad remesh ele vai só recalcular a superfície. Então, se eu fizer um quad mesh, ele vai reclamar primeiro que tem muita peça dentro da outra, depois que ele vai fazer só cada peça, ele vai só tratar a superfície dessa peça. Eu quero, na verdade, desenhar uma malha inteira nova a partir desse design. Então, o voxel ele vai criar uma árvore de resolução aqui ao redor do meu modelo. Então, ele vai criar um grid de resolução. Esse grid de resolução vai ter essa medida, né? Ou seja, esse 0,1 metro é minha medida. Eu não vou nem pedir para suavizar normal, ou para pintar máscara, ou para marcar sets de faces, porque isso eu posso fazer depois na escultura. E talvez não seja necessário porque eu já separei uma peça que é o meu design, tá? Mas fix poles é um negócio interessante de marcar, se não tiver marcado, porque ele vai tentar manter a lógica de quads um pouco mais bonitinho, assim, um pouco mais tratável, tá? Então eu vou pegar esse voxel remesh, né? Eu vou usar essa medida mesmo, não vou configurar não, mas se você não gostar do resultado, você pode mudar a árvore de resolução. E você pode também pedir para ele ser mais adaptado, né? Então ele tentar criar uma topologia mais levando mais em conta os cortes originais. Tá? Então eu vou passar um voxel remesh e aqui, ó, ele virou uma malha só. Eu só tenho que conferir se ela tá oca mesmo, assim. A única coisa que eu tenho que conferir é se ela ficou oca por dentro, tá? Ou seja, se ela não tem o que a gente chama de manifolds, né? É, Então, face interno ou os manifolds. Aqui, na verdade, não aconteceu nada disso. E aqui, ó, se eu for para o modo de escultura, eu posso, né, já pegar e, por exemplo, preencher aonde meu encaixe ficou muito marcado, né? E né, já começar a ajustar a topologia. Fica meio rapidinho assim de erguer o modelo se você marca a estrutura dele toda nesse processo, né? Então, por exemplo, antes de eu fazer tentar fazer muita maluquice de tentar desenhar um músculo né, direto na escultura, em vez de eu tentar assim, nossa, vou fazer um músculo aqui direto, eu já posso marcar todos esses blocos, né? Isso facilita demais. De novo, isso também serve para fazer escultura de objeto ou de terreno, né?
A gente está só dando atenção para o personagem porque é o assunto da matéria, né? Mas já ajuda demais, assim, criar uma anatomia de personagem. Se você fizer esse processo aqui, tá? Deu para entender até agora? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida antes de eu. Eu acho que eu vou engordar ele um pouquinho aqui. Tá. Então, de novo, são dois métodos de base mesh, tá? Lógico que a modelagem tradicional, aquela modelagem que a gente faz, que é vista no segundo período do curso de jogos, né, modelagem de personagem, ela também serve como base mesh, tá? Essas são só formas meio rápidas de fazer, já projetando para a escultura, ou seja, já projetando que você vai pegar esse modelo e você vai passar por outra etapa, né? Então é só um jeito rápido de lidar com isso. Outra forma de fazer sua malha básica é se apropriando de malhas que já existem ou geradores de malha, né? Dependendo do volume de trabalho que você tiver e se seu jogo for muito, muito, muito realista, você pode talvez não ter tempo de ficar esculpindo a anatomia de todo mundo. Então, existem alguns recursos no mercado. A Unreal está lançando o MetaHuman Creator, né? Para gerar tipo superfície. Então, isso aqui porque a gente tem de mais recente no mercado. Antigo pra caramba. Eu nem sei em que pé que tá, porque tem anos que eu não trabalho. A gente tinha um Poser. Que também tinha a ferramenta de gerar seres humanos, tá? E como a gente às vezes não tem esse cacife de comprar software, ou talvez a gente não tenha condição de arcar com a despesa, eu, por exemplo, eu uso mais o MakeHuman, né? Ou seja, o MakeHuman vai ser a ferramenta que eu vou usar para poder fazer, de novo, volume de ser humano realista, tá? Então você tem que pensar que aqui eu não estou pensando em protagonista, porque o protagonista vai ter um cuidado especial, mas não impede de usar para fazer o protagonista. E eu estou pensando também em um design mais realista de ser humano, ou seja, eu preciso fazer ser humanos que têm uma estrutura real. O MakeHuman, eu tô com ele aqui e eu pus ele na pasta da gente, porque eu sou assim. Porque o software é open source e gratuito e escambau, né? Eu coloquei na nossa pasta do Drive. Eu espero que o YouTube não ache que isso aqui é nudez pornográfica. Então o YouTube não tirar esse vídeo do ar. Porque eu não vou borrar, não. Mas eu não vou ligar a genitália também. E também eu vou fazer. Não vou fazer muita exploração disso aqui, não. Mas na nossa pastinha, só para quem está matriculado e está com a gente aqui na matéria, a gente tem nossa pasta de criação avançada, tem a pasta de recursos. Eu coloquei o MakeHuman aqui para quem quiser. De novo, se você quer fazer um modelo que é um humano muito realista, você tem muita coisa para colocar nesse ser humano para trabalhar. Então talvez você não queira ficar fazendo a anatomia desses personagens todos. E o MakeHuman, ele é um MakeHuman, o Poser, o MetaHuman, são softwares que permitem que eu faça a criação desses modelos através da configuração deles.
né? Meu, meu scroll do mouse não está funcionando muito bem aqui. Eu troquei de caneta para mouse agora, nesse instante. Então aqui eu posso falar qual gênero que eu quero, qual idade que eu quero o meu personagem. Lembrando que ele vai parar numa certa idade, ele vai até o que ele fala que é 90 anos, mas talvez você tenha que trabalhar mais para, né, porque são 90 anos bem inteirão, então talvez você tenha que trabalhar mais, né? Deixa eu colocar aqui com uns 26 anos tá bom. Você pode mudar a relação de musculatura dele, né? Então deixar ele mais tonificado ou ele mais flácido, né? Você pode mudar a relação de peso dele, fazer ter mais massa ou menos massa. Fazer as proporções serem de uma pessoa mais alta ou de uma pessoa mais baixa. E também, tipo, alargar a relação de ombro e quadril, né? E também você tem um controle de etnia, né? Você pode puxar para uma etnia ou outra. Então, esse aqui, ó, é o modelo base dele, né? Então, esse aqui é o modelo base. Ele permite que eu faça ajustes específicos no tamanho e posição de peito, a distância dos mamilos. Ele permite que eu faça alterações específicas na cabeça. Você pode vir aqui e mudar o formato da cabeça, o formato do pescoço, mudar tipo o design do olho. Então ele permite uma modelagem muito precisa de um ser humano. Então você pode realmente editar toda a anatomia dele, né? Por exemplo, as relações de torso, né? Você pode falar, não, eu quero mais troncudo, mais esticado, né? Eu posso, eu queria desfazer isso aqui, mas e você pode limitar, por exemplo, o que eu quero fazer no quadril, no estômago, no bumbum dele, né? Dedo, né? Pé. Você pode fazer isso, e você pode gerar aleatoriamente também. Então você tem um gerador aleatório de personagem. Então aqui, ó, tudo dentro dessa aba de modelagem permite que eu faça um personagem humanoide realista, tá? Então não é tão difícil de pegar isso, eu acho que é bem tranquilo de mexer. E como a gente está lidando com escultura, eu não vou preocupar demais em editar cada uma dessas coisas, porque eu posso também editar várias dessas coisas em escultura, tá? No caso do Make Human, eu tenho uma aba de geometrias. As geometrias permitem que eu coloque uma roupa nele, mas eu não gosto muito das roupas que eu tenho opção aqui não, tá? Eu acho que como base para fazer uma roupa nova é tranquilo, mas o guarda-roupa dele aqui não é muito bom não. Eu queria ter um guarda-roupa melhorzinho, né? É, Então a patrulha da moda vai pegar ele de jeito se eu usar esse guarda-roupa. Mas como base de trabalho, ou seja, você fala assim, não, eu quero ter uma base para poder tipo, trabalhar no Blender. Tipo, beleza, funciona, tá? Aqui tem opções também de ter globo ocular ou não, né? Você pode ou não ter o globo ocular. Você pode ou não ter cabelo. Eu sempre escolho esse cabelo. Eu acho que ele fica tão engraçado, tão emo. É, E você pode ter, por exemplo, garganta e dente, se o seu personagem vai abrir a boca, né? Você pode levar isso aqui. Eu, na verdade, a primeira vez que eu usei o Make Human foi por causa de uma situação onde eu precisava disso aqui, ó. Eu precisava da boca, dos dentes, algum serviço estranho desses de consultório de dentista. E aí eu não queria modelar os dentes. Eu vou tirar esse cabelo, deixar sem cabelo. Aqui eu tenho tipos de topologia,
tá? Então, eu posso pedir, né, a topologia masculina genérica, eu posso pedir uma topologia que é masculina, mas tem cortes para músculo, e eu posso pedir um ultra low poly, né? Ou seja, eu posso pegar um low poly ou um ultra low poly, né? Dependendo do desempenho da sua máquina, você talvez não precise disso aqui, mas você pode usar inclusive isso para gerar a retopologia, né? Ou seja, não, eu quero fazer a retopologia, então já quero pegar um modelo desse para fazer a retopologia, tá? Eu vou pegar a nossa topologia padrão genérica, para a gente ver do que ela se trata. Você também pode pôr sobrancelha, cílios e língua, ou seja, features de rosto, né? Ou seja, você pode entrar com essas opções aqui, tá? De novo, isso tudo está dentro da aba de geometria, tá? Você pode escolher materiais, então você pode escolher, tipo, uma lista. Eu não vou colocar os materiais porque aqui é pele mesmo. Quer dizer, mentira, eu consigo dar eu consigo dar um enquadramento melhor aqui. Porque meu zoom tá meio quebradão, meu scroll ele não tá funcionando propriamente. Eu não sei porque que eu tô com o mouse hoje. Mas vamos lá. Eu não vou deixar o enquadramento inteiro porque vai ter os pelos lá embaixo, entendeu? Mesmo que ele não tenha genitália, vai ter. E você pode acrescentar genitália também, se quiser, tá? Ele permite que você acrescente genitália. Mas você pode entrar com um material que serve também como base para você fazer sua textura, né? Ou seja, você pode usar isso aqui para poder construir seu personagem, né? Não tem porquê. Vamos usar o scroll do touchpad. Tá sambando? Melhor. Então, você tem essas opções. Vou deixar com isso aqui, vamos ver o que acontece, né? Então, em materiais, você vai ter só essa opção, né, de escolher, tipo, qual que é a textura dessa pele. Em Pose Animate já é interessante, porque aqui eu posso pedir um rig. Ou seja, aqui eu posso pedir que ele venha rigado. Isso pode ser útil pra gente, ou seja, se você está querendo preencher o mundo de personagem, você provavelmente não vai querer rigar ele, né? Você não vai querer fazer o rig, tá? Tem níveis diferentes de complexidade do rig, tá? Eu vou pegar o Game Engine, que parece simples bastante, porque tem só 53 bones. Mas tem o default, tem tipo 163 bones, ou seja, ele vai ter a face inteira rigada. Então vai ter rig em todas as features da face, tá? Então, de novo, se é isso que você precisa, faz os testes lá, tá? No caso de pose, isso aqui é uma coisa que eu acho interessante se você está trabalhando com um software desses. Ele tem as poses de teste, né? Ele tem as poses que servem para você testar, para ver se está legal. E ele permite que você faça também poses personalizadas. Mas o que eu acho interessante é que a gente pode levar a pose T. Porque a pose que ele está aqui por padrão não é exatamente aquela pose A, sabe? Ele é meio encurvado. Então, às vezes você já tem um rig e você já fez o rig em pose T, que é muito comum a gente fazer o rig na pose T. Então, se você quiser levar só a malha, talvez seja interessante finalizar seu modelo nessa pose, tá? E também fica um pouco mais fácil para esculpir, né? Você vai estar lidando com os ângulos de 90 graus e tal, tá? Você pode acrescentar expressões, mas eu não vou acrescentar. É, E aqui você tem, por exemplo, opções de render, os settings né, comunidade, você tem alguns ajustes aqui, tá? Aqui, na verdade, para mim interessante é ir em Files, porque aqui eu posso exportar o meu modelo. E eu posso exportar ele como FBX. Então, eu consigo fazer deixa eu escrever aqui um teste 3, porque eu já usei isso antes. Teste 3.
Então eu consigo exportar, né, esse meu arquivo, eu consigo salvar ele. Se eu quiser editar, ou se eu quiser, por exemplo, pô, quero agora a malha low poly, eu quero outra coisa, né? Eu consigo criar o arquivo dele. Mas o interessante é que eu consigo exportar. E aí, no Blender, eu vou ter como importar o FBX, se Deus quiser. Eu salvei em documentos. Make Human. Exports. Teste 3. E aí? Agora eu posso voltar para a minha vida de Blender. E aí? E aí você fala assim, tá, isso aqui é um base mesh, ó. Tipo, já tem muito detalhe, eu sei, mas é um base mesh, caramba, né? Então aqui eu vou ter a malha high poly dele, né? E eu vou ter a malha, essa de cima é o olho dele, eu acho. Isso aqui é o olho dele, o globo ocular. E isso aqui é a sua malha, que tem uma topologia que você... droga! Tem uma topologia que é rotacionada, tá? Isso aqui, ó, é aquela coisa do Y ser para cima no software, né? Isso aqui é fácil de resolver. Se você der um apply nisso aqui e der um apply na rotação e na escala aqui, ó, depois se você voltar com o armature, a gente consegue dar o apply no armature e fazer a mesma coisa, tá? Mas para esculpir, para poder fazer as coisas, se você não quiser ter que lidar com os valores, né? Você tem como aplicar aquilo ali e lidar com a malha certinho, tá? Mas aqui, ó, a topologia dele é basicamente uma topologia bem limpinha, né? Aqui vai ter essa deformação que eu não gosto, que vem na axila. Isso é uma coisa que eu não curto, mas é fácil de corrigir, tá? É uma parte do modelo que eu acho que não funciona tão bem, tá? Mas que é relativamente fácil de corrigir, ou seja, você consegue vir aqui e ajustar, né, a posição desse cara, né? E aquela coisa, com essa malha aqui, se eu for para escultura, né, se eu for pro modo sculpt, ele tem bastante superfície, né, ou seja, tem bastante relevo aqui para trabalhar, né, mas ele vai aceitar todo o nosso rolê, né, vai aceitar todo o processo de acréscimo de vértice, né, ou, por exemplo, se eu quiser ir direto para o multi-resolution ou para a topologia dinâmica, né, se eu quiser ir direto para ter mais detalhe, né? Ou seja, para falar assim, não, agora eu quero fazer costela, eu quero forçar os gominhos, né? Ou, sei lá, fazer umas estrias, sei lá, não sei o que você vai fazer com isso não. De novo, isso cai naquela situação do, tipo, é mais fácil eu começar um modelo, né? Fazer os ajustes tendo uma referência dessas aqui, ó, né? Do que começar do zero, né? Então, ou seja, isso aqui vai agilizar o trabalho. Então, quando a gente pensa nessa lógica de preenchimento de mundo, né? Preenchimento de jogo, essas ferramentas começam a ser extremamente úteis, né? Você fala assim, não, agora eu consigo preencher de conteúdo o meu jogo sem ter que começar do zero toda vez, né? Sem ter que
Geralmente para protagonista, é, a gente acaba querendo fazer ele por causa de alguns cuidados, né? Mas os secundários, tipo, será que eu realmente preciso, né, do fazer cada um deles, né? Será que eu realmente preciso esculpir cada um dos meus personagens extras, né? Então isso vale a pena. E você pode, por exemplo, querer só a cabeça dos personagens, você pode querer fazer vários rostos, mas ter o mesmo corpo. Então você pode combinar isso do jeito que você achar melhor. Você tanto pode editar separando isso aqui, como você pode, né, na própria escultura, cortar ou reduzir o modelo a só uma parte, né? Então eu quero box mask. E vamos reduzir aqui meu zoom. E opa, eu quero box mask. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, na máscara e pedir para fatiar para um novo objeto. O Multi-Resolution não vai me ajudar a fazer isso, não. Deixa eu tirar o Multi-Resolution. Deixa eu fazer de novo a minha máscara. E aí eu quero o Slice para novo objeto. Então aqui eu fatiei a cabeça. Igual eu falei, o corpo é interessante a gente ver as aplicações dele por causa disso aqui, ó. Então, porque ele vem com as modificações, você pode criar umas situações dessas aonde as transformações dele, né, tão diferentes do espaço. Por isso talvez um apply seja importante no processo. Assim, talvez você observar qual que é a escala e dar o apply da escala para não ter que fazer isso depois na brutalidade. Tá? Então, aqui eu vou dar um apply. Apply rotation scale. Mas você pode pegar o modelo para poder fazer só a cabeça, né? Só esculpir só a cabeça. Né? Fazer uma coisa só porque é divertido fazer. Então você não precisa necessariamente usar o Make Human para gerar o modelo inteiro. Você pode gerar ele para pegar um pedaço. Você pode usar ele para fazer a mão, sabe? Assim, pô, eu não quero modelar a mão. Modelar a mão é difícil, né? Eu quero pegar uma mão pronta e só ajustar as proporções, né? Eu quero só pegar uma mão pronta e ajustar, né? Ou seja, eu quero isso aqui do meu modelo, né? Beleza. E vale. Lembrando que, no caso do Make Human, ele não tem limite de licença. E de mal a mal, você está criando o personagem. Você está criando o humano que você está fazendo. Você não precisa ficar com peso na consciência de, eu estou usando uma ferramenta que facilita meu trabalho. Por favor. Tá, gente? Não faz isso com vocês, não. De falar, não, eu vou esculpir tudo do zero. Porque, sério, não vale o esforço de você fazer tipo, o 15º NPC, transeunte de rua, você fazer ele com o mesmo tempo que você vai ter que gastar no protagonista. Para isso ele é realmente mais. Ele vai gastar mais tempo, o chefe, o boss, beleza. E ainda assim, pode começar disso, tá? Isso não. O que eu quero falar aqui? Vamos ver se vocês conseguem entender. O que eu quero falar aqui é: usar uma ferramenta de automação não diminui o trabalho de vocês. Não diminui o trabalho de vocês, sabe? Não deixa vocês como um profissional pior ou menos competente. Isso só põe a sua competência em um processo diferente, tá? Então, se você está fazendo um personagem realista e está sofrendo, pega o Make Human, vai te ajudar a entender anatomia,
Provavelmente depois de mexer muito com um personagem desses, quando você for fazer um seu, você vai ter mais consciência de anatomia, então relaxa, tá? Pode usar à vontade, tá? O que pega... Por que eu estou passando os três métodos, né? Por que eu estou passando os três métodos, né? Quais foram os três? Vamos lá. Então, o primeiro foi o Skin Modifier, tá? O segundo foi o Blocking, que usa o Remesh, tá? Que usa o Remesh na configuração Voxel. E o terceiro seria o que eu vou chamar de Outsourcing. Que no caso a gente está usando o Make Human, tá? Porque o Make Human, ele vai fazer só humano. Na hora que você tem que fazer coisas com um design diferente, você acaba tendo que voltar e regredir para esses modelos, tá? Agora, tem como fazer outsourcing de outros lugares, né? Ou seja, você tem cursos de modelagem que fornecem Base Mesh. Tem artista que fornece o próprio Base Mesh dele. Então, aqui na nossa pasta de Base Mesh, vocês podem inclusive colocar os que vocês acharem interessante aqui, né? Eu peguei do Yusuf, eu acho que foi do Yusuf, que é um artista que eu já citei ele aqui na aula. Eu peguei um Base Mesh dele aqui, ó, que é feito exatamente para isso. Esse Base Mesh ele é feito para você posar e esculpir, né? Ou seja, isso aqui é um outro tipo de outsourcing, né? Você tem, tipo, são as bibliotecas de malha, né? Então, isso aqui, ó, para fazer isso virar um personagem, né? Eu preciso colocar todas as features dele. Então, isso aqui é um manequim genérico. E eu coloquei para vocês na nossa pasta de recursos, tá? A versão feminina e masculina, tá? Desse Yusuf, como é que chama? Yusuf Umar. Yusuf Umar. Então, esse Base Mesh foi fornecido para esse cara. Esse cara forneceu esse Base Mesh. E ele usa esse Base Mesh para fazer as esculturas dele. Então, e ele forneceu de boa, assim, né? Que é um dos meus das minhas plataformas de outsourcing, né? Que é o BlendSwap. Michael, não vamos julgar o cara não, deixa o cara, porque ele deu base mesh pra gente. Vamos julgar ele, não. Ele é o máximo, ele é o máximo. É, mas aí, por exemplo, no caso do outsourcing, como esse aqui, ó, vamos achar aqui um base mesh. Vocês vão achar base mesh aqui, ó, que é outsourcing, tá? E aí, o que vocês têm que ficar atento é o quê? Vocês têm que ficar atento com a licença, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, vocês podem usar e nem precisa dar crédito pro cara. Então, esse aqui é um cara ultra musculoso que não tem demanda de licença. E se tiver, aí fala assim, pô, mas eu quero usar no meu TI, eu quero usar no meu jogo, né? E eu quero usar, sei lá, esse aqui, porque ele tem um design cartoon, né? É simples. Esse aqui, ó, você pode usar contanto que você dê crédito pro autor. Então, lá nos créditos do jogo, você vai dar crédito pro autor. Você vai falar assim, Base Mesh, fulano. E pode usar. Aí fala, mas pode usar na PUC, no jogo que eu tô fazendo na PUC. Pode usar na vida, velho. Pode usar na vida. De novo, isso é um outro processo de Base Mesh que não diminui o trabalho de vocês, tá? Tem que lembrar que é o seguinte, o resultado do seu trabalho é a combinação de vários esforços, sabe? Então, eu não vou, de forma alguma,
julgar ou tirar ponto de alguém que usou essa malha para criar os personagens cartoon dele. Isso não me importa. Me importa é o que você fez a partir dele. E não de onde é que começou sua malha básica. E principalmente quando você tiver que lidar com formas mais complexas, né? Tipo, tem coisa que talvez demande tempo demais para fazer e talvez não seja seu foco de carreira, que é uma outra coisa que eu tenho que levar em conta aqui nessa aula. Talvez o seu foco de carreira é realmente na programação, não é esculpir cavalo. Então você fala assim, pô, tem um base mesh de cavalo aqui que eu posso dar crédito para o autor e fazer o cavalo do meu jogo. Falei, ótimo, vamos usar. Né? Contanto que você dê crédito pro cara no processo, cara, fica de boa. Porque, de novo, isso é um modelo de outsourcing. E aí você fala assim, ah, Daniel, mas eu quero comprar um modelo, porque né, eu quero usar esse aqui, eu quero usar o modelo que eu comprei. Também pode, tá? É a mesma coisa. Na hora que você for colocar o crédito no jogo, você tem que falar assim, olha, meu base mesh foi adquirido em tal lugar. Tá? Lembrando que a gente está usando essa malha base para criar o nosso personagem. Tá? É um pouco diferente se você estiver pegando o personagem pronto. O personagem pronto, é, aí entra aí tem geralmente no edital da PUC tem um limite de personagens prontos, ou de áudio pronto, ou de cenário pronto que a gente pode utilizar no jogo, que é aí tem que ver no edital de TI, como é que está essa limitação, tá? Mas como base de trabalho, como pontapé inicial, por favor, fiquem à vontade para utilizar o Base Mesh de onde vocês encontrarem, tá? Então aqui, para complementar meu outsourcing, eu também acrescentei a possibilidade de vocês usarem o Blend Swap. De novo, tudo isso aqui pensando em Base Mesh, tá? Ou malha básica, para a partir dessa malha básica a gente criar os nossos personagens, tá? Pra gente ganhar tempo com isso aí. Tá compreendido até agora? Não, é só o tom de voz. Eu não tô falando nada motivacional. O que eu tô falando é, vai trabalhar, Gabo. Trabalhe no eixo. Mas é, eu já passei por isso em outras turmas, tá? Da galera achar que não pode usar uma ferramenta automática, ou que não pode usar uma base pronta para começar a fazer o personagem dele. Tudo isso é bobagem, tá? Claro que pode. E, e eu sei que vários de vocês já têm o Base Mesh por causa do TI. Então, de novo, isso aqui é só para o caso de alguém que vai fazer, não tem, e está meio perdido onde começar ou está encontrando muita dificuldade nos passos iniciais, tá? Então, estamos conversados sobre Base Mesh. Eu queria ter algo nesse sentido aqui. E ainda dá pra fazer outras coisas. Porque a gente tem tempo, você ainda pode usar outras coisas como malha base, como base para criar sua malha, tá? Você pode usar uns metaballs se quiser. Você pode usar os metaball. Metaball é um objeto estranho que você pode usar para o base mesh. Eu já vi gente usando, é super estranho, mas ele é um objeto gostosinho de modelar. Deixa eu entrar no model edit dele. Porque ele parece uma gosminha. Então, ele não vai ter mirror, né? Ele não vai ter um mirror. Mas, tipo assim, dá pra fazer relativamente rápido.
reproduzir aqui, puxar um pouco para trás. Deixa eu colocar, fazer aquela mesma lógica de torso, mais ou menos, que eu fiz na outra. Deixa eu adicionar uma cápsula. Então, esse é um objeto gostoso de mexer. Ele não é tão prático quanto parece, tá? E talvez eu caia no mesmo problema de ter que fazer remesh, mas eu não sei qual que é a dor que aperta a vida de vocês. Então eu vou considerar que talvez alguém se encontre nessa ferramenta. Eu não gostei dessa perna, não. Eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou deixar só isso aqui, ó. Qual que é o macete do Metabol? Qual que é o macete do Metabol? O Metabol, ele não é malha, então ele não vai ter modo escultura, tá? Ele não vai ter modo escultura, então eu preciso converter ele, tá? Antes de converter, eu posso configurar a resolução dele, se eu achar que eu preciso de mais resolução, deixa eu pôr 0.2 aqui, ó. 0.3. 0.3 vai me dar mais cortes, né? Ou seja, a resolução é o número, é o tamanho da fatia, tá? É o tamanho da fatia, então 0.3 é o tamanho da fatia que ele vai fazer. Se eu colocar, por exemplo, 1 metro, então a fatia dele tem 1 metro, né? Ou seja, é dessa largura. Então, é bom saber que vai ficar bastante high poly na hora que eu converter, tá? E é interessante saber assim, que cada um desses metaballs ele tem uma área de influência e um tamanho, tá? Então aqui, se você der escala, aqui você está mudando a relação de influência dele, né? E se você mudar isso aqui, você vai estar mudando realmente o tamanho da peça, tá? Então é o stiffness, né, que seria essa influência interna, e o raio, né, que é a medida, né, dessa curva externa, tá? Você pode usar ele para cavar, se quiser. Então, uma dessas peças pode cavar em vez de adicionar malha, tá? Isso tem a opção de hide também, né? Aqui você tem o tamanho na direção da normal, né, dele, ou seja, você vai pegar ele só no longitudinal, né, no caso da cápsula, né? Se você mudar aqui, você vê que muda as configurações, né, e você pode trocar para qualquer uma dessas formas em qualquer momento, tá? De novo, é meio rápido de desenhar uma estrutura com isso aqui, ou seja, criar uma estrutura básica. Mas para que isso vire conteúdo de escultura, eu preciso converter, tá? Então a gente vai ter um conjunto de conversões aqui, ó, que pode converter esse objeto para malha. E aí é que fica feio igual briga de foice, né? Porque você vai continuar vendo as estruturas de metabol na superfície, né? Então a malha ela fica muito feia no final das contas. Então por isso que talvez você queira passar ela por um processo de remesh. Que nesse caso eu acho que o quadriflow talvez funcione melhor. Eu vou testar aqui porque eu não. Então, né, o quadriflow vai te dar uma malha mais limpinha, tá vendo? Porque ele não vai ter nenhuma peça encaixando dentro da outra, então o quadriflow vai me dar esse fluxo de cortes mais
bonitinho. E aí, mesma coisa, eu posso ir lá no modo escultura e trabalhar com ele, ou criar um, um espaço de trabalho para isso, tá? Então, deu para entender o Metabol? Então foram 4 agora, né? Então a gente teve o skin, teve o blocking, lembrando que o blocking usou remesh no modelo voxel. A gente teve o outsourcing, que a gente falou do blend swap e do make human. E agora a gente falou do metabol. E o metabol ele acrescenta para a gente o convert, tá? Convert. E a gente pôde usar o remesh no modelo quadriflow, tá? Então foi dito isso até agora. Bom, já que eu posso converter e já que eu estou nessa loucura, vamos mostrar que dá para fazer mais coisa. Por que não, né? Vamos, para eu não ter que escrever isso aqui de novo, deixa eu só desligar essa anotação. Outra coisa que você pode usar para poder fazer isso é usar as outras ferramentas de modelagem. Você pode usar a curva Bezier para fazer a sua malha básica de trabalho. Inacreditavelmente. Você pode pegar o vetor do Blender para criar a sua malha básica. Então aqui eu tenho uma ferramenta de vetor, né, de desenho vetorial, que ela funciona muito parecido com a ferramenta de edição. Você tem as funções de grab, rotate e scale para poder desenhar essa curva, tá? Você tem as configurações na barra que a gente vai olhar aqui, e você tem também as configurações de nós, né? Então, os control points, né? Ou seja, como é que você controla esses pontos também é um negócio para se olhar, né? Então, aqui, ó, eu posso pegar meu handle e mudar o tipo de comportamento dele, para poder fazer, por exemplo, um design que tenha ponta, né? Fazer um design que tenha ponta, tá? Eu posso tornar esse design cíclico, né? Ou seja, eu posso preencher do mesmo jeito que a gente preenche face e edge, né? Então você vê que tem o make segment, que é o mesmo atalho, extrude é o mesmo atalho, né? E você vai ter, tipo assim, coisas como smooth, que funciona parecido com o smooth vertex, né? Então a gente tem um comportamento semelhante, tá? Tá, mas até agora isso aqui não fez nada pra mim, né? É uma tristeza. Até agora isso aqui não fez coisa alguma pra mim. Eu falei, mas é tipo, é linha, né? Aqui, ó, no controle de shape, eu vou ter como controlar quantas retas tem entre um ponto e outro, tá? Então, deixa eu criar uma anotação nova aqui. Ou seja, quantas retas tem entre um ponto e outro, tá? Que é essa resolução aqui, ó. Então aqui são quantas retas eu estou criando entre os dois segmentos, tá? Se o meu vetor é 2D ou 3D, ou seja, se ele é tipo um caminho no espaço, ou se ele é 2D, tá? Se ele é preenchido ou não, tá? Ou seja, se na hora que eu fizer uma peça aqui, ele pode ou não ser preenchido, tá? Ele pode ser preenchido só de um lado ou dos dois, ele pode ter essa, essa variável, né? Lembrando que aqui, ó, ele está 2D. Se eu for no 3D, não vai dar para preencher por um motivo óbvio, né? Você não tem como calcular isso aqui. Então, vamos deixar ele 2D para poder ter o preenchimento por enquanto.
E aí, por que que isso é interessante? Por que que isso é interessante? Deixa eu mudar esse random aqui e fazer uma forma que é... Deixa eu fazer... Acho que tá bom assim. Na verdade, vocês vão experimentando, cara, porque varia as opções, elas variam da necessidade, tá? O Mike tá falando que ele não sabe qual opção escolher. Fala, depende da coisa que você está fazendo, você acaba usando tudo no final das contas. Mas o que eu quero chegar aqui, olha, eu tenho essa geometria e eu tenho aqui, ó, uma opção de extrude. Então eu posso criar uma silhueta e fazer o desenho da minha peça a partir do extrude dessa silhueta. E ele permite, inclusive, que eu faça um bevel nela. Então, alguns tipos de peça muito rígida, muito industrializada, às vezes fica interessante fazer elas usando isso aqui, né? Aqui eu vou aumentar a resolução daqui não, do bevel, bevel de um, de 2. Por exemplo, a marca em 3D, logomarca, essas coisas, placa, né? A gente vai chegar por exemplo, o texto é um vetor, né? Então, se você usar a mesma lógica no texto, vai funcionar, né? Então, aqui tem um depth. Aqui, se eu tiver que preencher, acho que eu vou colocar uns 6, tá? E aqui, ó, eu vou converter isso aqui para um modelo 3D. Ou seja, eu vou vir aqui, ó, eu vou falar, converte para mim para malha. E ele vai criar uma malha de novo. A topologia, ela não fica lindona porque ele está preenchendo com triângulo em vez de fazer os n-gons, né? Então ele vai preencher de triângulo. Mas não me impede de usar isso aqui para escultura. Ou seja, se eu for lá para escultura, ligar uma topologia dinâmica aqui e vier aqui, ó, eu estou quebrando essa estrutura, né? Eu estou danificando essa estrutura que eu criei. Então, assim, eu posso usar isso como base para o meu trabalho, né? Não tem nenhum tipo de impedimento. O fato dessa topologia ser estranha, ela não impede que eu trabalhe com ela. Tá? Vamos deixar um pouquinho mais interessante. Vamos deixar um pouquinho mais interessante. Vamos criar uma curva que tem um formato qualquer aqui, tá? E vamos criar uma curva que vai fazer o contorno. Então eu vou criar aqui vou criar um círculo, mas eu não vou manter ele como círculo, não. Eu vou fazer uma forma estranha assim, ó. E aí, o que acontece? Eu posso fazer esse mesmo processo de extrude, né, usando... deixa eu pegar aqui um extrude do shape, né? Ou seja, agora eu estou usando o shape 3D. Esse aqui eu vou deixar de 2D mesmo, não preciso de 3D. E eu posso falar que, tipo assim, outras coisas fazem o trabalho de design dessas peças, sabe? Deixa eu pegar um Bezier Curve aqui. Peraí, tô no objeto errado. No objeto errado. Eu quero esse objeto. Eu quero que esse objeto seja feito pelo Bezier Circle. E eu quero que o próprio Bezier Circle faça o fechamento. E aí, tipo, agora eu quero usar
esse modelo para fazer o contorno do outro. E aqui, ó, eu vou pegar esse vetor aqui que está torto, ele está torcido de uma forma estranha. E eu vou trabalhar com o, a geometria dele, né? Ou seja, deixa eu só ligar o raio-x aqui. Deixa eu dar um subdivide desse aqui só para... Beleza. Então, isso aqui é uma forma que é mais complexa e que eu... Deixa eu controlar o tamanho, resolução, segmentos, spline. Não, acho que a resolução tá bom. Aqui, esse Tupper objeto seria como se fosse o fechamento de ponta, tá? Como se fosse o fechamento de ponta. Eu posso ter um objeto para cada coisa. Ou seja, eu posso falar que ele começa assim, mas ele termina redondinho, por exemplo, né? Então, eu vou reduzir esse cara aqui. Falar que ele começa assim e termina assim, por exemplo, né? E aqui eu quero Bezier círculo 1. E aqui, ó, eu vou controlar a espessura dessa abertura aqui, ó. E aqui, ó, meio que dá pra saber, tipo assim, como que você pode usar essa lógica de estrutura para fazer, por exemplo, fios de cabelo, né? Ou seja, eu posso usar isso aqui para fazer como que minhas mechas de cabelo correm no modelo. Eu posso manter ele como vetor enquanto eu estiver fazendo a modelagem e só converter ele para malha no final. Mas, lembrando, eu posso vir aqui e converter para malha. E aí eu vou ter os vértices aqui, tá? A relação de resolução, está diretamente relacionada a, a esses cortes aqui, tá? Então aqui, ó, são quantos cortes ele está fazendo no caminho. E aqui, ó, mesma coisa. Se eu mudar os cortes aqui, ó, eu tenho porque a resolução, olha só, a resolução do meu Tupper, ele vai definir a escala dos vértices, né? Porque isso é igual ao Subdivision Surface. Ô, Dan, Diga. é que eu usei uma curva para fazer as mechas de cabelo, mas eu usei o PEF, porque eu tinha um controle de escala dos vértices individuais para fazer, tipo, a mecha começar magrinha, engordar. Eu queria saber se tem como fazer com esse tipo de curva também. Pois é, no caso aqui, ó, o tamanho da sua base de desenho controla cada uma Uhum. dessas variáveis, tá? E a resolução também, tá? Então, você pode controlar por esses objetos. Você pode controlar pela resolução. Opa, eu estou na resolução do render. Que é a resolução do... quando você mudar, por exemplo, a resolução do Tepper. Porque quem está apertando ele é o Tepper, né? Então, o, esse Tepper objeto é que está fazendo esse fechamento, né? Essa abertura. Né? Então, de novo, quem está controlando é esse cara. Né? Então, tem. Não, mas tipo assim, com essa curva, dá pra eu, por exemplo, a base da mecha, ela tá gordinha. Tem como eu deixar ela fininha, igual a ponta, e deixar gordinho só o meio? Ah, tá. Você quer um...
O processo. Aí você vai precisar do PF, porque aqui É, eu tenho que converter essa curva para PF. entendi. Porque aí Eu usei direto o PF. porque o PF ele vai me dar controles individuais no caminho, né? Uhum. Então sim, mas é uma boa solução, né? Ou seja, você adiciona esse tipo de curva para fazer, É, né? Que, de novo, na verdade é um outro vetor, né? A diferença é que o PF ele vai me dar. Ele já começa com mais pontos e ele me dá esse controle de direção e esse controle no meio do caminho. Mas é o mesmo, você vê que são as mesmas funções, né? É, a diferença vai ser tipo esse controle direcional um pouco mais preciso, entendi, valeu. né? Mas aí você precisa do PF mesmo, o PF é mais adequado. Porque eu não vou entrar em todos os vetores não, viu, galera? Só avisando. É, se a gente olhar aqui, ó, eu tô vendo a gente tem isso. Ah, e eu esqueci de comentar, mas você também pode controlar o profile por curva, tá? Então, o profile por curva, ele talvez permita que você faça uma variação diferente no, no jeito que comporta, tá? Então, talvez o profile seja uma ferramenta que você use, tá? Mas, de novo, isso aqui é porque dá pra gente produzir umas coisas que, modelando, às vezes é meio chato de chegar no resultado, né? Às vezes modelar isso aqui é chato, né? É, mas, deixa eu aumentar aqui. Então aqui, ó, eu fiz o meu profile direto na curva. É só divertido, foi mal, gente. Tô distraído agora. Né? Já tem umas coisas que às vezes são meio chatas de modelar e você quer começar a esculpir a partir delas, né? Ou seja, quer um formato estranho, um formato mais elaborado. E aí você pode usar a curva também para poder fazer esse design. Lembrando que tem que lembrar que o número de cortes que a gente está usando está diretamente relacionado a essa resolução. Então, se você deixar os 12 por padrão, entre cada segmento desse aqui vai ter 12. Então, é bom dar uma olhada, ver se às vezes você não precisa dos 12. Às vezes, tipo assim, com 8 já dá para fazer, né? Então, eu quero dar um convert, object, convert to mesh. E aí a gente vai ter uma malha que fica um pouquinho mais limpinha, tá vendo? A malha do que a gente converte do vetor, ela fica um pouquinho mais limpinha. Mas pode ser usada como base para produção de algum conteúdo, assim. Então, de novo, isso cabe mais para vocês experimentarem do que tudo. Então, o que eu falei até agora? Deixa eu voltar para minha revisão aqui. Então, além do metabol, a gente pode usar as curvas. E aí, como o Matheus lembrou que tem o PEF, eu vou lembrar que o PF comporta do mesmo jeito. Ele só te dá um pouquinho mais de opções de controle, né? E ele também vai usar o convert e lembrar de conferir a resolução para definir o número de cortes, tá? Então, esse é o lembrete da curva. E a gente tem 5 ferramentas, né? 5 ferramentas para Base Mesh. Lembrando que nenhuma substitui necessariamente a outra, sabe? Então, às vezes você vai começar com o modelo que você pegou pronto, mas você vai blocar um pedaço dele, você vai fazer às vezes o cabelo
o PF. Então você vai combinar essas ferramentas para chegar no resultado do modelo. Sem contar que você pode usar também em etapas diferentes, né? Por exemplo, você pode só fazer o cabelo muito na frente e já fazer o cabelo todo detalhado. Então, eu cito isso aqui como cabelo porque é muito comum ver com cabelo, mas eu já vi produção de árvore com isso, de gente fazendo vegetação com isso. Então, de novo, como que você vai associar essas ferramentas a uma necessidade sua é bem livre, né? Bem flexível. Tá? E aí a gente tem alguns minutos ainda. Eu tenho que perguntar se tem mais alguma dúvida. Antes de... Tá. A gente também tem o... Então, enquanto eu não tenho dúvida... Ó, lembrando que o texto, tá? A ferramenta de texto do Blender, ela funciona igual a ferramenta de vetor, tá? Ou seja, o texto também é vetor. E tem as mesmas possibilidades de conversão. Então você pode criar um texto e converter ele para malha também. Tá? Então funciona igual o vetor. Então se você tiver alguma coisa... Né? Geralmente quem faz cenário, né, precisa pôr algumas coisas de texto. O que tem que ficar atento no texto. Tem que ficar atento no texto. Deixa eu puxar um extrude aqui qualquer. É que as fontes não são fontes do sistema, tá? No Blender, você vai colocar a fonte na pastinha de projeto, ou você vai procurar a fonte no seu sistema. Mas o Blender ele não me dá aquela coisa de ler a fonte do sistema, tá? E o ideal não é nem realmente ler a fonte da sua pasta de fontes, é colocar ela na pasta do projeto para ler, tá? Então é legal que você tenha na sua pasta de projeto a sua fonte e tipo assim, colocar ela por aqui, né? Colocar ela pelo espaço, tá? Eu avacalhei meu rolê todinho aqui. Eu avacalhei meu shape. Vamos lá. O Greasy Pencil, ele é uma ferramenta um pouquinho mais complicada. Mas... eu pulei o Surface, tá? Eu pulei o Surface ele parece com o Path, tá? Ele parece o vetor, ele vai te dar pontos de controle, tá? Então o Surface ele é tipo um modelo 3D, mas ele funciona igual ao vetor, tá? Ele vai ter as mesmas configurações. Eu pulei ele, porque ele é realmente muito raro da gente usar, tá? E aí o Greasy Pencil, vamos fazer um Greasy Pencil aqui. Vamos adicionar um objeto stroke, certo? Se a gente vier aqui, ó, você vai ver que ele tem como converter para Polygon Curve e não Mesh. Tá vendo? Ele tem como converter para Path e Bezier curva. Então ele não vai ter uma opção de conversão para malha volumétrica. Né? No mesmo sentido... Deixa eu tirar aqui o meu... Então... Ele não virou um modelo 3D. Então você tem que fazer duas etapas, né? E ele é sempre linha, né? O volume dele não é o volume que a gente está vendo aqui, né? Ou seja, ele não considera o contorno para fazer isso. Ou seja, apesar dele ser um contorno tridimensional, esse relevo aqui ele não usa uma base de cálculo que ainda é possível converter diretamente para a malha, tá? Então,
quem perguntou que se dá para fazer o se dá para fazer com o Greasy Pencil um base mesh, infelizmente a informação do Greasy Pencil ele não vira uma malha volumétrica, pelo menos não ainda, né? A gente tem que ver tipo o que esse povo vai fazer no Blender, porque o pessoal do Blender é meio maluco, né? Então eles criam um negócio que é fazer desenho animado, mas já é 3D, então esse povo não tem bom senso não. Então se a gente colocar, por exemplo, a Suzane aqui, ó, tipo, ela tem um volume, né? Mas ela não tem eu não tenho acesso, né? Ou seja, na hora que eu converter ele aqui, ó, vai virar isso aqui, ó. Aí, aí esse objeto eu vou ter que pegar ele e... Opa, eu, eu quero clicar aqui. Eu vou ter que dar extrude nele. E aí, esse extrude, eu vou ter que converter ele para... Eu vou ter que fazer um Solidify aqui, talvez. E um Subdivision. Então, de novo. Não dá para fazer, mas dá, entendeu? É possível. Que aí você vai ter que fazer todo. De novo, o esforço não cobre tudo que o Grispence faz, né? Fica meio castrado. Eu não sei se vale a pena. Mas talvez para fazer a linha de um personagem seja interessante. Talvez para fazer a linha, né? Tipo, você pensa, ah, não, mas eu quero converter uma coisa que eu desenhei no Greasy Pencil, né, para a linha do personagem, né? Então talvez nesse sentido compense. E, tá bom. Então agora a gente cobriu também o Grease Pencil. E o Grease Pencil é tipo no. No. Tipo, porque fica mais ou menos, né? Não é um nope porque não tem jeito, mas é porque não te dá um retorno tão interessante. Mas eu já consigo ver uns casos de uso. Eu já consigo ver uns casos de uso. Tem algumas coisas também que o Blender faz e que a gente não está entrando aqui, mas é porque o Blender tem como você jogar um arquivo de vetor dentro do Blender e depois converter esse arquivo de vetor. Tem como pegar um render do Blender e renderizar como vetor para outro software. Então, assim, eu não sei aonde que vocês vão esbarrar com essas necessidades, né? Mas eu espero que isso aqui ajude vocês na hora de criar modelo, ter mais opções de ponto de partida, né? Porque a lógica toda do Base Mesh, a lógica toda do Base Mesh é que você tenha pontos de partida para começar o seu trabalho. Então você não começa tão no escuro, né? Você começa a partir de alguma coisa, né? E aí depois vocês me contam qual que foi dessas ferramentas que você usou para alguma coisa, onde foi interessante, né? E, de novo, isso cabe uma experimentação de vocês, e cabe um processo. E às vezes você vai usar para uma peça, às vezes você vai usar para um detalhe, né? Eu não sei aonde que vocês vão usar isso, né? Mas é massa, assim, na verdade, acho que a gente tem bastante... Tipo, é bom ter stand de opção, sabe? É, eu que sou das antigas, né? Eu que sou das antigas.
que comecei modelando tudo com poly by poly, né, que tinha que fazer a construção da topologia, o high poly, o low poly e a topologia tudo ao mesmo tempo já certo. A gente não tinha muito espaço de variação. Saber que eu já posso só colocar uns volumes no modelo e já sair fazendo ele, pô, já é um barato enorme, assim. Fico felizão que eu tenha, tipo, como começar um modelo por essas gelecas, sabe? Tipo assim, começar com uma gosminha assim e falar, não, isso vai virar, pode ficar tranquilo que isso vai virar um modelo. Fica de boa. Né? Tipo, então, isso aqui é uma coisa que é relativamente nova no Blender e pra mim já é absurdamente legal, assim. Eu tô distraído já. Eu tenho esse problema de eu distraio. Já tô pensando em outras coisas aqui já. Deixa eu colocar mais uma esfera aqui. Tô voltando pro blocking aqui só porque tipo, encerra meu raciocínio, a ideia do que eu tava falando de, tipo assim, eu poder fazer isso aqui, isso aqui é relativamente novo no Blender, esse processo de remesh automático aqui, isso é relativamente novo no Blender. Antes a gente usava software externo para fazer isso, e antes nem tinha, né? Ou seja, isso aqui é relativamente novo, né? Mas eu poder fazer isso aqui e ter uma malha, sabe? Isso pra mim é muito bizarro. Sabe? Isso pra mim é absurdo, assim. Eu não posso começar por aí. Pessoas, 10 minutinhos faltando. Alguma dúvida, pergunta? Lembrando que nossa aula de quinta é aula de feedback, então qualquer coisa que vocês estejam fazendo, inclusive os testes desse aqui, é só trazer na quinta, tá? Que a gente tá por conta disso. E dúvidas também sobre o processo aí durante a semana. Eu tô tentando manter o meu Discord aberto o máximo de tempo que eu posso durante o dia, tá? Mas aí vocês vão me incomodando na hora que vocês acharem que não, não consegui fazer. Manda pergunta pelo Discord que a gente tenta responder. Tá, então pergunta. A gente tem 10 minutinhos. Faz a pergunta. Tá. Eu tenho um modelo que eu tô fazendo ele e eu tô na parte da barba, do cabelo, e é blocado, sabe? A barba é um blocozão, o bigode é um blocozão. Queria saber se eu a fazer as ranhuras dos pelos, se eu tenho que um pincel mais específico para eu colocar, ou posso fazer mais à mão livre com o pincel do Blender. Você quer fazer o relevo das ranhuras, né? É, Tá. Eu consigo transformar isso aqui numa barba? Deixa eu ver. Ranhura já é um grau de detalhe grande, né? Então, eu vou considerar que você está fazendo o processo mais ou menos como eu espero que seja feito. Que é, você já tem o bloco e aí, tipo assim, à medida que você foi... Deixa eu puxar aqui um... eu acho que vou colocar um print aqui no chat. Coloca aí.
Deixa eu fazer um relevo aqui de bigode. Repara não. Vou fazer um nariz aqui. Daí que a gente eu já vou olhar o seu... Vou pegar isso aqui. E vamos pegar isso aqui. Acho que dá pra ver mais ou menos um nariz, né? Dá pra ver. E eu vou pegar aqui e fazer um... Porque, geralmente os blocos principais, eu gosto de marcar com clay, assim. Que eu acho que ele dá... Ele já te dá uma certa sujeira. Deixa eu colocar um... Eu estou usando topologia dinâmica, tá? Eu não estou muito preocupado com os artefatos, não, porque eu fui improvisando isso aqui, tá? Então, dá uma moral aí nos... Tá, beleza. Deixa eu dar um remesh aqui geral, fix pose. Será que 0.5? Será que eu ponho 0.2? 0.25? Mesh. Mais ou menos. Tá, deixa eu pegar aqui. E vamos puxar mais um pouco. Isso aqui dá um inflate. Dá um inflate aqui. Eu acho que aqui já dá pra pensar na tristeza. Deixa eu ver aqui no preview dessa imagem. Tá. O preview ele não apareceu para vocês, mas apareceu para mim, tá? E o Kleber mandou uma coisa também que eu só vi agora, peraí. Tá dando... Ô Kleber, a sua distorção pode ser a estrutura de polígono, pode ter vértice que está interno, pode ser que ele não seja uma casca limpinha, pode ser que você está usando uma multi-resolution e a alteração de um modo não está herdando pelo outro. Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo. Tenta ver se não tem nenhuma face interna, tá? Durante os próximos dias. E se tiver, tenta limpar elas, tá? E aqui, ó, o que vai acontecer no caso do seu? Então, assim, refinamento, separação, geralmente o crease ele é bom para refinamento, separar blocos, tá? Então, se a gente for pensar nessa lógica de qual brush que tem para quê, né? Então, com o crease eu consigo separar bem tipo, o conteúdo, tá vendo? Eu consigo fazer tipo, separação direitinho das coisas, tá? Com o Clay Strips, eu consigo fazer as mechas principais. Assim. Então, eu estou usando a topologia dinâmica, porque eu já acho que mecha já é um negócio bem adiantado. Então, ou eu vou ter um nível alto de divisão no Multi-Resolution, tá? Ou eu vou ter um controle da subdivisão, que eu vou garantir aqui que é só subdividir por enquanto. Eu vou colocar um brush detail para o tamanho do meu brush definir o relevo. E às vezes só isso aqui já dá, entendeu? Entendi. Então, às vezes só isso aqui, porque ele dá esse aspecto de mecha, entendeu? Então, se você olhar aqui, ó, ele já aparece que dá para fazer os pelos aqui. E aí você pode voltar para o crease para separar um relevo do outro, se quiser, tá? Já esclareceu bem. E nada impede você de configurar, por exemplo, uma textura que faz as coisas, né? E aí, tipo assim, eu vou dar um smooth aqui só para facilitar a vida. E aí você tem que pensar um pouco nessa lógica do design, assim, por exemplo, se você quer tipo, que a mecha apareça pontudinha assim, então meio que você já tem que construir isso, já lá no Clay Strips já tem que construir, não, eu vou ter várias mechas, então em vez de fazer os gestos compridos igual eu fiz, você faria os gestos mais
é, já mais separado, assim, sabe? Para poder falar, não, eu quero separar cada uma dessas meshes, eu quero localizar onde acaba. Outra coisa que você pode fazer, na hora que você estiver usando o Clay Strips, eu não estou usando muita variação, muita essa lógica da variação da pressão no tamanho, assim. Então, talvez você pensar mais tipo assim, na pressão, para começar a realmente não interferir tanto na força, mas interferir mais no tamanho, sabe? Então você aperta mais e solta, sabe? A pressão da caneta. Então você aperta mais e vai soltando. E aí você consegue fazer essa variação de espessura, né? Hum, Eu prefiro o Clay Strips no começo porque ele me dá uma coisa meio suja e eu acho que no final das contas ele me ajuda a entender ranhura, pelo e essas coisas, dá uma certa bagunçada. Mas a mesma lógica que eu fiz dá para fazer com o Sculpt to Draw, talvez mudando um pouquinho o contorno dele, né, o fall off dele, né? Então, o fall off dele às vezes é muito suave e funciona melhor para dobra de roupa. Mas se você mudar essa curva, fizer uma curva mais aguda, talvez você consiga fazer tipo essa coisa de começa, trabalha mais com raio, né? Começa fino, aumenta e reduz, né? Começa, aumenta e reduz. E aí você consegue fazer os blocos que vão dar essa sensação de pelo, assim, né? Ficou meio rápido, mas acho que dá pra ver o bigodinho aqui, né? Acho que vocês deu conseguem, pra entender bem. vocês conseguem ver, tipo, onde é que eu vou ter que vir cavando ranhura, por exemplo, né? Onde é que eu vou ter que vir, por exemplo, se eu quiser fazer o pelo assim, já é interessante fazer separado, se eu quiser, por exemplo, igual o pelo de lobo, porque eu vou ter que fazer essa coisa que vai ficando mais intensa e vai misturando no decorrer do modelo. Tá? Falou, obrigado. Então tá. 2 minutinhos, dá tempo para mais uma questão. No caso do Kleuber, eu vou só falar mais uma vez, Kleuber, se você não conseguir resolver, na quinta a gente olha seu modelo sem falta, tá? Porque eu vou ter mais tempo para mexer no modelo e investigar ele. Tá? Então, se você não conseguir resolver na quinta, a gente sem falta, a gente trabalha com o modelo. Tá? Mas geralmente isso é resultado de, tipo, você tem uma congruência de malhas e tem coisa que está dentro da outra, sabe? Então você tem, deixa eu tirar a perspectiva aqui, e tipo, você tem lá dentro do modelo algum vértice que está entrando, sabe? Algum edge que está entrando. E aí, na hora de esculpir, eles cruzam, né? E tem jeito de corrigir isso. Depende do nível de detalhe, dá para fazer um remesh e recalcular tudo, né? Dependendo do nível de detalhe, é mais complicado. Talvez você tenha que fazer um booleano por cima, né? Talvez você tenha que, né, pegar um objeto e tampar para fazer só naquele pedaço, né? Então você vai fazer um booleano para resolver isso. Pessoas, está dando nossa hora. Obrigadão pela presença de todo mundo. Daqui a pouco essa aula vai estar disponível no YouTube. E na quinta-feira a gente dá sequência vendo o trabalho de vocês, como que tá ficando.